Esse é o tipo de projeto que torna você referência dentro da empresa. Se você colocar esse tipo de projeto dentro do seu portfólio, a sua distância com os outros candidatos vai ser imensa. Você será um candidato diferente, com muito mais chance de conseguir a sua primeira oportunidade na área de dados. Vem aí a Imersão de Dados Projeto 01, dos dias 21 ao dia 25 de outubro, sempre às 20 horas da noite. Eu vou estar com você ao vivo durante 5 dias para construir um projeto da área de dados, começando do zero até a sua finalização. Para que você dê seus primeiros passos na área de dados, também possa colocar esse projeto no seu portfólio e aumentar suas chances de conseguir a primeira vaga na área de dados. Se você quiser participar, é 100% gratuito e online. Basta você checar na descrição desse vídeo como participar. Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal da Comunidade DS. Meu nome é Meigro, sou cientista de dados sênior e nesse vídeo eu quero mostrar para você um projeto que você precisa fazer na sua empresa. Não importa se você trabalha em empresa pequena, média, grande, nem importa a área que você trabalha, porque todas essas áreas elas vão se beneficiar com esse tipo de projeto. E além disso, se você está buscando a sua primeira oportunidade na área de dados, não deixe de colocar esse projeto no seu portfólio. Esse projeto ele funciona da seguinte forma. Dentro de uma empresa, ela geralmente tem a necessidade de medir o número de usuários que ela tem por mês. E esses usuários eles são divididos em 2 grupos. O primeiro grupo são usuários novos e o segundo grupo são usuários recorrentes. Vamos imaginar que nós temos aqui no eixo X o tempo e nós temos no eixo Y os compradores. E nós temos aqui ao longo do tempo todos os nossos compradores. Então eu vou colocar aqui por ano, tá? Então, desculpa, por mês. Então tem janeiro, aí eu vou ter fevereiro, daí eu vou ter março, eu vou ter abril, março de 2024, eu vou ter abril, PR de 2024, certo? Então, vou ter os meses aqui. Vamos imaginar que a empresa começou as operações dela esse ano. Portanto, quando você olha no mês de janeiro, você vai ver uma quantidade aqui de vendas, tá? Vou colocar esse eixo aqui como sendo as vendas. E essas vendas aqui, elas foram feitas por um conjunto de pessoas. E esse conjunto de pessoas aqui, o número de vendas, né? Vamos colocar que foi mil vendas aqui. E esse conjunto de pessoas são pessoas que acabaram de fazer a primeira compra, porque nós estamos medindo esse número de compras aqui no começo do ano. Então, o azulzinho, ele corresponde a primeiras, ou melhor, compradores de janeiro, certo? Depois, quando o tempo passa e nós vamos para o próximo mês, que é o mês de fevereiro, você vai ter ali um conjunto de vendas novamente. Vamos imaginar que as vendas aumentaram, elas foram para 1.300, tá? Só que dentro dessas vendas totais aqui, nós temos 2 grupos. O primeiro grupo são pessoas que compraram em janeiro e voltaram a comprar em fevereiro. Mas nós temos um outro grupo de pessoas, que são as pessoas que fizeram a primeira compra em fevereiro, que geralmente é maior, tá? Do que as pessoas que voltaram a comprar. Então, desses 1.300 total aqui, nós temos, por exemplo, vou colocar 900 pessoas que compraram pela primeira vez e nós temos 400 pessoas que compraram pela segunda vez. Ou seja, pessoas que vieram do mês de janeiro compraram de novo em fevereiro. Então, dessas 1.000 pessoas aqui, 400 fizeram uma nova compra e 900 fizeram a sua primeira compra. Então, o pessoal de verde é o pessoal das primeiras compras em fevereiro, tá? Então, vou colocar verdinho aqui. Primeiras compras em fevereiro. E aí, o tempo passa, né? Um novo mês, ele se inicia. Deixa eu posicionar aqui. E aí, você tem uma nova quantidade de vendas. Vamos imaginar que essas vendas agora diminuíram um pouco. Eles venderam no total, vou colocar aqui, ó, 400, 900. Eles venderam no total do mês de março, foi 800 vendas. Só que dessas 800 vendas aqui, agora eu tenho um grupo de pessoas que veio lá do mês de janeiro. Então, eu vou colocar esse grupo de pessoas aqui. Eu tenho outro grupo de pessoas que vieram de fevereiro, que é o verdinho. E eu tenho um novo grupo de pessoas agora, que são os primeiros compradores, que são as pessoas que compraram somente em março. Então, o laranja são os compradores de março. Então, eu vou vir aqui e vou colocar os compradores de março. Eu só vou arrumar essa para ficar igual ao outro, ó. Sim. Então, dessas 800 pessoas, vamos imaginar aqui 100
compraram lá em janeiro e fizeram uma nova compra em março. Dessas 900 que compraram em fevereiro, fizeram uma nova compra 400 aqui. 400, 500, vou colocar menos, vou colocar 200. Porque sempre as pessoas únicas, elas são a maior quantidade, tá? Então, 200, 300 para 800, 500. Então, essa aqui é a disposição das pessoas que compraram em março. E assim por diante, tá? Então, toda empresa, ela mede os seus novos clientes e os seus clientes recorrentes. Principalmente empresas que vendem alguma coisa online. Então, se você trabalha em uma empresa que tem um site que ela vende produtos ou até mesmo serviços, você vai ter essa medida de pessoas que fizeram a primeira compra no mês e você vai acompanhando essas pessoas ao longo do tempo para saber quantas delas voltaram a fazer uma nova compra. Então, as pessoas elas vão comprando recorrente enquanto novas pessoas elas vão chegando. Se você fizer um gráfico desse aqui ao longo de todos os meses, você consegue mostrar para a empresa como que está a retenção de clientes. Ou seja, das pessoas que fazem a primeira compra num determinado mês, quantas delas voltam a fazer nos meses seguintes? E aí esse percentual mostra um pouco da retenção do cliente. E a retenção mostra muitas coisas sobre a empresa. Se o produto resolve realmente o problema da empresa, se o produto as pessoas gostam, se elas recomendam, se elas continuam comprando e assim por diante. Então você tem uma métrica de engajamento mesmo da pessoa. Ou seja, o quanto essa pessoa ela compra os seus produtos, elas compram por quanto tempo. Então é muito importante para qualquer empresa que você trabalhe você ter essa análise aqui. Só que esse gráfico de barras empilhadas, ele não é a melhor forma de você mostrar isso. Por quê? Porque se você fizer essa análise lá em dezembro, você vai ter 12 pedaços na sua barra. E vai ficar muito difícil visualmente de olhar isso. Então, a melhor forma de fazer isso é você distribuir as dimensões. Por exemplo, você vai fazer o seguinte. Você vai criar aqui uma tabela para conseguir acomodar essas dimensões, tá? Então, essa tabela aqui ela vai ser dessa forma. Aqui desse lado, você vai colocar o mês da primeira compra. Você vai colocar aqui. Então, o mês da primeira compra são esses meses aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março e abril. Tá? Então, eles fizeram a primeira compra aqui. As pessoas fizeram a primeira compra em janeiro, a primeira compra em fevereiro, a primeira compra em março e a primeira compra em abril. E aqui você vai colocar os meses decorrentes daquela compra. Então, por exemplo, esse mês 0 significa que ele comprou no mesmo mês. O mês 1 significa que ele fez uma nova compra no mês seguinte. No mês 2, que significa que ele fez uma nova compra 2 meses depois do mês da primeira compra. Aqui é 3 meses depois e assim por diante, 4 meses depois. Tá? Geralmente as pessoas medem isso aqui até, se não me engano, de 12 até 16 meses depois, 1 ano e meio, tá? De recorrência. Depende muito do problema de negócio, da empresa e assim por diante. E aqui você vai contar quantas pessoas. Então, por exemplo, dessas 1.000 vendas aqui, vamos imaginar que foram feitas por 1.000 pessoas, vai? Então, nesse bloco aqui, em janeiro, eu tenho 1.000 pessoas, tá? Depois o tempo passa, eu vou aqui para o mês 1. Nesse mês 1, dessas 1.000 pessoas, digamos que somente 800 fizeram uma nova compra. Só que em fevereiro entraram novas pessoas. Então, em fevereiro aqui, entraram novas pessoas. Essas novas pessoas foram, digamos assim, 900. Legal. Aí o mês passou, nós estamos agora no mês 2. Dessas 1.000 pessoas aqui, somente 400 fizeram uma nova compra depois de 2 meses. E em fevereiro, dessas 900 pessoas aqui, somente 200 pessoas fizeram uma nova compra no mês 1. E aí, em março, nós temos agora um novo conjunto de compradores, que são os compradores únicos. E assim você vai sucessivamente. À medida que os meses vão passando, né, você vai olhando as pessoas que compraram em janeiro, um mês depois, que é fevereiro, quantos que ela compraram. A gente pode até colocar assim, para não confundir. Esse 0 aqui seria janeiro. Esse aqui seria fevereiro. Então, seria fevereiro, tá? Esse aqui seria março. Esse aqui seria abril. E esse aqui seria junho. Certo? Então, em março comprou. Aí, ó, fevereiro, março, beleza. Aí chegou abril. Dessas 1.000 pessoas aqui, somente 50 compraram em abril. Dessas 900 pessoas, somente 100 compraram aqui em março. E depois, essas pessoas de março, um mês depois, elas compraram somente 200
e eu tenho uma nova leva de pessoas aqui que comprou em abril, por exemplo, tá? Então eu consigo, olhando os meses que vão se passando aqui, eu consigo saber qual é a retenção daquele grupo de pessoas. E aí com isso eu consigo determinar várias coisas. Por exemplo, muitas vezes em janeiro, as pessoas que compram em janeiro, elas compram mais vezes ao longo dos próximos meses. Por quê? Porque de repente essa pessoa ela fez uma promessa no começo do ano que ela ia fazer tal coisa, ia na academia, por exemplo, ela começa a ir na academia com frequência, ela começa a comprar produtos, por exemplo, de ir na academia, produtos esportivos. Só que a pessoa em fevereiro, por exemplo, em fevereiro, é fevereiro, né? Ela comprou, mas ela não comprou com a intuição de ir na academia. Ela comprou porque ela queria, digamos assim, uma fantasia para o carnaval. Ela queria ir vestida sei lá, de crossfit, de pessoa da musculação, sei lá. Então ela foi lá e comprou uma única vez. Esse cohort aqui, ou seja, essa pessoa que comprou nesse fevereiro, ela não volta a comprar os próximos meses com frequência porque é uma compra única. A pessoa não tem interesse em continuar comprando porque ela comprou por um fim específico que aconteceu e acabou, que foi o carnaval. Então você consegue olhar por que as pessoas compram com recorrência, por que elas compram com um único produto. Isso aqui também ajuda as pessoas de negócio a medir como é que está a evolução do produto delas. Então, por exemplo, você vai melhorando a qualidade dos seus produtos, vai melhorando a qualidade do seu atendimento, a qualidade da sua entrega, e a retenção ao longo do tempo, ela tende a melhorar. Por quê? Porque as pessoas elas voltam para comprar porque gostaram do produto, gostaram da experiência e assim por diante. Eu imagino que a Apple, isso aqui na Apple deve ser bizarro de bom, assim, porque as pessoas elas são realmente fãs da marca. Então elas devem comprar com uma recorrência absurda. Né? Então são marcas muito amáveis que as pessoas compram com recorrência e assim por diante. Então essa é uma medida que você tem que ficar de olho para que você entenda se as melhorias que você está fazendo no seu produto, no produto da empresa ou na área que você está trabalhando, está surtindo efeito na retenção dos clientes, tá? E como é que você faz isso no Excel, na prática, que é onde você vai colocar o seu portfólio de projetos ou até mesmo fazer dentro da sua empresa? A parte mais difícil dessa análise é você montar essa tabela aqui final, que é o seguinte, você vai precisar dos seus clientes, você vai precisar do mês da aquisição, ou seja, que é o primeiro mês que eles fizeram a compra, você vai precisar do mês de atividade, que são as novas compras recorrentes, e a diferença de mês da compra atual até o primeiro mês. Então, por exemplo, aqui eu tenho o mês de março, e ele comprou no março. Então, o tempo que foi decorrido, a diferença entre a compra e o primeiro mês de compra, ele é 0. Agora aqui, essa pessoa, né, ela comprou em março de 2014, mas ela fez uma nova compra só em setembro. Então, entre setembro e março, eu tenho 6 meses de diferença. Ou seja, ele fez uma compra em março, depois só comprou depois em setembro. Então, eu tenho 6 meses de diferença. Mesma coisa acontece aqui. A pessoa fez uma primeira compra em fevereiro, depois fez uma segunda compra em março. Então, ela tem 1 mês de diferença. Montou essa tabela aqui, que é a parte mais difícil, aí fazer a análise é bem mais simples. Você vai selecionar todas essas linhas e colunas aqui, vai clicar no menu Dados, e vai, inserir tabela dinâmica e vai colocar uma tabela dinâmica. Vou colocar uma planilha já existente e vou colocar ela aqui do lado. Ó. Vou clicar novamente, vou clicar em... vou clicar adicionar estes dados ao modelo de dados para poder fazer uma contagem única, tá? E vou clicar aqui em OK. Aí ele vai criar uma tabela dinâmica para mim. E aí como que eu vou fazer? Exatamente como está aqui, ó. Mês da primeira compra e os meses recorrentes. Então aqui dentro das minhas linhas eu vou colocar o mês de aquisição. Vou clicar e vou arrastar aqui nas linhas. Mês de aquisição. Depois, o mês decorrido, né, eu vou colocar aqui nas minhas colunas. E eu vou ter os meses decorridos aqui, tá? Bom, depois disso eu tenho aqui os meses de atividade, né, que são esses meses aqui que estão acontecendo, só que eu não vou precisar usar ele, né, porque eu só vou fazer a contagem dos customers. Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou fazer a contagem dos customers, tá vendo? Eu vou tirar os totais gerais aqui, vou vir aqui em análise de tabela dinâmica, ou melhor, design, subtotais, não mostrar subtotais, totais gerais, desabilitar total por linha e por coluna, tá? Então, eu tenho aqui a minha tabela. Bom, essa tabela ela fica mais interessante se a gente fizer ela percentual, porque olha só, eu tive 32 clientes que compraram em janeiro. Desses 32, somente 4 voltaram a fazer uma nova compra no mês seguinte. Depois desses 32, nenhum voltou a fazer no mês consecutivo. Depois desses 32, 2 voltaram 3 meses depois de uma nova compra. Se eu conseguir olhar o percentual, fica mais fácil ver a retenção.
Como é que eu faço isso? Você vem aqui em valores, canto inferior aqui, você vai clicar em configuração de campo de valores, você vai mostrar valores como, e aqui mostrar valores como, você vai tirar o sem cálculo e vai colocar percentual de. Quando você colocar percentual de, ele vai te pedir qual é a coluna que você quer fixar como sendo a coluna de referência. Você vai clicar aqui em mês decorrido e vai colocar o 0, porque é sempre em relação ao 0, né? Sempre em relação ao primeiro mês da compra. E clique em OK. E ele vai mostrar aqui para mim, né, os valores. Eu posso vir aqui em página inicial, posso diminuir aqui a quantidade de zeros para ficar melhorzinho, tá? E aí, deixa eu ver, em design de tabela, clico em linhas em branco, subtotais, relatórios, deixa eu ver se é arquivo, opções, e aí geral. Tem uma configuração aqui que eu consigo fazer, ele sempre quando tiver valores nulos, ele tirar esse NA e colocar o valor 0 para mim. Só não lembro onde que está essa opção. Deixa eu ver se é 0 aqui. Fórmulas, preenchimento de fórmula automático. Fórmulas, células vazias. Geral. Deixa eu ver se está em geral aqui. Bom, eu não lembro onde fica, mas tem uma opção aqui que você coloca. Deixa eu ver se é design de tabela mesmo. Ou análise de tabela dinâmica, configuração de campo, também não. Bom, tem um lugar aqui, eu esqueci onde está. Eu fiz isso ontem, eu esqueci. Mas você pode trocar, né? Você pode, esses nulos aqui, eles podem ser todos zeros, tá? Então você pode trocar aqui tudo por 0, porque senão fica muito chato de ver, né? Bom, mas enfim, dá para olhar aqui. E aí, o que fica mais legal? Você seleciona, vem aqui em página inicial, formatação condicional, aí você coloca escalas de cor, você coloca essa primeira escala de cor aqui, e aí você consegue ver as escalas de cor. Quanto mais verde, maior a retenção. Então, olha só que interessante aqui. Esse mês de março, né, as pessoas 100%, 7% que voltaram a fazer uma nova compra, tá? Mas o que tem maior retenção é o mês de agosto. Então, no mês de novembro. Por enquanto, o mês de novembro é aquele que tem maior retenção. Ou seja, as pessoas que compraram em novembro, elas voltaram a fazer uma nova compra em dezembro. Depois são as pessoas de agosto. Então, as pessoas que fizeram a compra de agosto, 20% voltaram a fazer uma compra em setembro. E assim por diante. Então, olha só, agosto é um mês bom para as pessoas comprarem. Por quê? Porque eu tenho uma retenção muito alta, ó, 20%, depois 6%, depois 22%. Ou seja, se a pessoa comprou em agosto, setembro, outubro, novembro. Então, ela compra em agosto e volta a comprar na Black Friday, por exemplo, em novembro. Então, aqui você consegue tirar muitas ideias de como está a retenção baseado no que as pessoas, no mês que as pessoas estão comprando. Então, faça essa análise aqui, ela é chamada de análise de cohort. Você pode pesquisar na internet para entender como fazer, mas a análise de cohort ela é muito útil em qualquer empresa, em qualquer área, e vai destacar você como candidato, tenho certeza absoluta.